nada não. E durante o jogo, cara, apareceu essa notícia aí. Primeiro, acho que foi o Benjamin Bach que soltou, dizendo que já estava fechado, depois foram trazendo valores. E acabou que foi isso. O Alacian foi vendido para o Bragantino por 10 milhões de euros, por 70% do passe, né? 30% continua com o Flamengo. Ah, pegou de surpresa, ao mais ou menos tempo pegou de surpresa também. Pô, eu achei uma venda boa, tá? Porque o Alacian fez um ano ok, ano passado, um ano de estreia. Ok, não, vamos ser honestos. O ano de estreia dele foi bom. O primeiro ano dele no profissional, o moleque fez 7 gols, deu assistência. Ele fez mais gol que o Plata, por exemplo. Entendeu? E foi titular em muito mais jogos. Fez mais gols que o Lino, só que o Lino é um outro contexto, chegou depois. Então, ele foi muito importante no Mundial, tanto no jogo contra o Chelsea, quanto em jogos menores, ele jogou bem. Ele foi muito importante no início do ano passado, nessa fase dos garotos, ele jogou muito bem, fez gols, sabe? E aí eu acho que o que atrapalhou ele no Flamengo, cara, foi a cabeça dele, assim, um moleque muito descompensado, de estourar muito fácil. E isso aí acabava atrapalhando o time. Acho que a gota d'água para ele foi aquela expulsão que ele teve contra o Bahia, que o Flamengo perdeu o jogo por causa da expulsão dele. Teve o erro do Danilo, mas, enfim, foi assim, foi uma burrice do jogador. E depois disso ele perdeu muito espaço com o Felipe Luiz, né? Eu acho que para a carreira do Alaciano vai ser melhor, porque lá ele vai jogar. Eu vejo o Alaciano como um atacante promissor, um atacante no estilo, cara, nesse estilo que, por exemplo, o Flamengo está procurando agora, né? Que é um Caio Jorge, um Richarlison que estão falando aí e tudo mais. Um jogador de pressão, um jogador de muita força física, um jogador que ataca espaço. O Alaciano não é o centroavantão como eu falei, não é o Rodrigo Muniz, ele não é o Pedro, sabe? Para citar alguns que a gente teve aqui recentemente nesse estilo. Eu acho que para ele vai ser bom. 10 milhões de euros, o valor é bom, o valor é ruim. Cara, o Alaciano é um jogador de 10 milhões de euros, tá? No máximo 10 milhões de euros. Se a gente fosse vender ele para fora, a gente venderia mais ou menos por 10 milhões de euros. Muito difícil que vendesse por mais, entendeu? E eu acho que lá fora, no momento, ele não teria espaço. Ele precisa de um ano aqui no Brasil, um ano bom. Por exemplo, estou dando uma olhada aqui, o valor de mercado dele no SofaScore está 6,2 milhões de euros. Então, a gente conseguiu uma valorização aí de 4 milhões em cima e ainda ficou com 30%. Então, se o Alaciano fizer um ano absurdo e, sei lá, o Bragantino conseguir vender ele por 20, 30 milhões, 30% é do Flamengo, entendeu? Então, a gente pode conseguir aí um valor maior, pode conseguir perto de 20 milhões com esse jogador, entendeu? No final. Ele não Sim, ia que jogar nem, aqui, que nem sempre, né, João? Nem sempre é vendido. Às vezes a gente só pensa em Europa, muitas vezes chega uma proposta de um Zenit, da Arábia, como foi Matheus Gonçalves, de outros centros, né? exatamente, exatamente. E assim, ele não ia jogar aqui, cara. O Felipe, mesmo com o Pedro fora, ia preferir o Bruno Henrique. O Flamengo tá atrás de outro centroavante. Mesmo que o Paquetá venha, o Flamengo vai atrás de centroavante, senão agora, no meio do ano. Então, eu acho que foi uma decisão correta e isso é importante a gente falar, tá? Abre espaço para outro garoto subir. Porque com a saída do Alacian, um outro centroavante, um outro atacante pode ter uma oportunidade ali no momento que precisar, entendeu? Então, isso é importante também. Às vezes a gente foca ali só num garoto que a gente já conhece, a gente viu o que ele pode fazer, precisa se desenvolver. O pessoal tá dizendo no Twitter, né? Todo dia sai um malandro e um otário de casa e eles se encontram, né? Dizendo que o Flamengo passou a perna no Bragantino. O que você acha? Você acha que foi uma passada de perna ou tá bem vendido? Não, a galera é muito apressada também, né? Tem muito disso com a garotada que sobe da base do futebol brasileiro. Eu acho assim que eu também acho que o Alacinha fez um bom ano. Eu acho que o grande momento dele acaba sendo ali na Copa do Mundo de Clubes, realmente. Tanto aquele gol contra o Chelsea, como também aquele gol contra o Los Angeles FC, né? Que ele garanta ali uma invencibilidade, garanta ali um empate para o Flamengo, que era bom. O Flamengo poderia ter perdido aquele jogo, o Alcian decide o jogo, e assim, é uma jogada realmente muito dele. Ele tira ali o coelho da cartola, faz o gol, e aí
a confiança lá em cima. Eu acho que a queda dele realmente ela passa muito mais de fato por uma questão psicológica do que por uma questão técnica. Eu acho que o grande momento em que o Alacian a gente passa a ver essa queda é ali no confronto até da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Eu acho que ali quando ele perde aquele pênalti, aí tem muita gente oportunista de mídia paulista, Atlético Mineiro por ser rival, aí entra zoação de torcedor, aí quer pegar no pé de alguém, porque o Flamengo naquele momento não usou o seu time principal, digamos assim, as peças principais naquele mata-mata. Então, assim, os caras foram pegar no pé de quem? Pega no pé do Alacian, porque não tá ali um Arrascaeta, não tava ali naquele momento um Pedro, então assim, vai sobrar para quem? Acabou que sobrou pro moleque, por ter um jeito mais irreverente, por ter um jeito mais provocador. Ele Acho é que tem um muito a cara ver com que a forma que ele entrou, a forma que ele entrou no jogo também, né? Ele entrou sim, brigando com aí os caras, entra né? aquele Lianco ficou os dois, aquela Lembra disputa. a forma que ele saiu para ele poder bater o pênalti, petecando a bola, assim, não. É assim, é Exatamente, cabeça, né, do moleque. o pessoal vai se apegando a essas coisas, mas a gente sabe que no final é o resultado que conta, porque assim, se ele, a galera acha, foi até com a imagem lá de Militão da Copa, né? É, a galera fez a conexão lá da imagem, não sei o que, comparou, mas assim, se ele faz o gol, pô, ninguém fala disso no outro dia, faz o gol de pênalti. Então, assim, acho que é muito por conta do resultado. Teve ali, eu acho que uma pressão muito forte. Eu acho que o ambiente do futebol brasileiro tem muito disso, não só o futebol brasileiro, o futebol atual tem muito, às vezes, um mimimi chato, né? Às vezes surge um cara mais provocador, mais irreverente, mais autoral, a galera já quer podar. Tem, às vezes, essa coisa chata de, eita, eu sou mais velho, eu vou mostrar aqui para esse moleque uma ascendência, não é assim, eu sou campeão disso, para cima de mim ele não vai se crescer, não sei o que, e pronto. E a gente viu muito disso de Lian com ele. Teve ali outro momento em que o Alacian sobressaiu, não só contra o Lian, contra outros marcadores, outros jogadores, ele vinha se sobressaindo, na verdade, vamos dizer, nessa batalha psicológica, porque ali dentro de campo a gente sabe, tem muito disso, e com um cara como o Alacian, que era um cara mais provocador, que ia para cima, tinha muito isso. Agora, assim, com relação à questão da venda, eu também acho que foi uma venda boa, acho que o Flamengo fecha no valor interessante ali. Eu discordo dessa coisa de querer queimar o jogador, não acho que o Alacian era um cara com projeção mesmo de uma boa venda. Eu acho que o valor acaba caindo um pouco até do que poderia ser por conta dessa queda aí técnica que a gente falou, né? Ó, Ele quer técnica e psicológica, né? para você ver como tá bem vendido. O Alcian, ano passado, foi o quinto maior artilheiro do Flamengo na temporada. Então, assim, Rascaeta, Pedro, Luiz Araújo, Bruno Henrique e o Alacian. O Alacian fez 8 gols no ano. Nenhum outro jogador fez essa quantidade de gol que ele fez. Pois é, pô. E assim, Com mantém poucos ali minutos, né? 30%, né? Mantém ali uns 30% da venda futura, como você falou. Acho que o Flamengo faz ali um bom negócio, já tem uma boa relação com o Bragantino. E só para fechar aí essa questão, assim, minha opinião sobre isso, só 2 pontos rapidinhos. Primeiro, eu acho que o Flamengo fica com um certo desafio de ter esse aproveitamento melhor da base. Porque realmente, quanto mais sobe o nível de exigência do profissional, é mais difícil de você colocar um cara lá para ele render. Não é todo jogador que vai ser um Wesley da vida, que o lateral se machucou, ele entrou lá na urgência com o Sampaoli e o cara desenrolou. E ainda assim a gente viu como era a torcida com o Wesley. Ele pegava no pé, pensava que é bagra, é não sei o quê, a pressão é grande. É tanto que assim, eu elogio muito o Everton Araújo, porque eu acho que assim, é um jogador que tem suas limitações, mas é um cara que assim, não lembro de nenhum lance capital, de um erro capital dele ter entregado. Não, acho que foi um cara que sempre que entrou, ajudou o Flamengo, não comprometeu. Foi jogador que foi titular em final de Copa do Brasil, jogou titular aquela final, a volta contra o Atlético. Então, assim, acho que o Flamengo acaba ficando com esse desafio. Talvez você está emprestando algum jogador, por exemplo, Iago. Iago já não pode mais jogar sub-20. Será que Iago vai ser aproveitado? Será que o melhor negócio não seria, sei lá, dar um empréstimo de 1 ano para esse cara jogar, por exemplo, o Mirassol? O Mirassol vai jogar Libertadores. Será que o Mirassol não se interessa de pegar um cara como o Iago? Lá ele vai ter oportunidade, pode jogar contra time, vai jogar Eu contra acho que tem que trabalhar melhor essa molecada nesse sentido de minutos, entendeu? Porque Exatamente. Eu acho que tem é que porque assim, trabalhar cara, melhor para o Flamengo, né? Não ter nenhum tipo depois de e a desvalorização. a gente tem memória curta, viu, Giovanni? Porque, assim, beleza.
hoje em dia, para um moleque chegar e jogar no Flamengo, ele tem que ser fora de série, como foi, por exemplo, o Wesley, que agora tá o Manchester City, que é o cara, como foi o João Gomes, que agora o Atlético de Madrid tá atrás, entendeu? O Atlético de Madrid e Nápoles estão brigando por ele. Como foi o Sim. Paquetá, entendeu? Que foi craque, quase foi para o Manchester City, vai voltar para cá se Deus quiser. Só que eu sempre paro para pensar no passado do Flamengo, né? Antigamente, assim, na nossa época de dificuldade. Irmão, tinha uma molecada que subia da base que era triste, pô. Eu lembro que teve uma época que a revelação do Flamengo, o moleque que a gente tinha ali como esperança, era o Bruno Mezenga, pô. Bruno Mezenga, o Pô, Negueba, Nixon, pô, Nixon já. Nixon, sabe? Moleques que, assim, se você for pegar a carreira desses moleques depois, não aconteceu nada, porque não eram bons. Por exemplo, aquele Rafinha, pô, quando subiu, você lembra do Rafinha? O É, Neymar. tem O a Flamengo gente. revelou o novo Neymar. E o moleque foi nada na vida, entendeu? Assim, deve ter jogado em algum lugar, deve ter se destacado em algum lugar, mas em centros menores. Hoje em dia, se você for parar para analisar, boa parte dos moleques que sobem conseguem ter alguns minutos, eu não estou nem falando de ter muitos minutos, alguns minutos na nossa base, os moleques se destacam. Eu consigo puxar de cabeça aqui, vou falar por baixo. Natan tá no Betis hoje, passou pela Nápoles, tá no Betis hoje. Rodrigo Muniz, no Fulham, um dos atacantes também super conceituados lá da Inglaterra. Se valorizou. Vinição, o Vinição, lembra do Vinição, que quase não jogou aqui, mas subiu e teve oportunidade, foi pro Sheffield. Hoje, se eu não me engano, ele tá na Alemanha, não lembro o time. Tô falando só dos caras que estão em times menores. João Gomes, obviamente. Paquetá, Vini Júnior, esses caras aí é chovendo molhado. Ah, então, assim, não é O como próprio se Wesley, nossa, né? O o Wesley Wesley, aí. isso, exatamente. Não é como se nossa base vivesse de enterrar jogadores, não. Só que o jogador que se destaca no Flamengo, ele vai ter projeção em outros lugares. Eu não tenho dúvidas que é questão de 1 a 2 anos no máximo para o Alaciano estar em algum centro importante da Europa, porque ele tem futebol para isso. Futebol ele tem, tá? Ele mostrou ano passado, ele mostrou, por exemplo, eu peguei aqui para puxar o SofaScore, a nota, ele teve uma das maiores notas nos 2 jogos desse início de ano. Ele deu uma assistência no outro jogo e hoje ele teve uma nota boa porque ele participou, enfim. Ele é um cara que influi no jogo e isso faz muita diferença, né? Mas muito boa sorte para o Luciano na carreira e ele deu muito certo no Bragantino, até porque é do interesse do Flamengo ele dá certo no Bragantino para ter uma venda no futuro. E pode ter certeza que por ser cria do Ninho, a gente vai torcer para ele aí pro resto da vida. A gente sempre vai estar acompanhando ele. E se ele virar um jogadoraço, que daqui a 10 anos ele volte pro Flamengo É, e sabe nem esbagaça aqui nunca. também.